Daniel capítulo 11, de 1 a 20, a palavra de Deus diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata, ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra,
mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Oremos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação, por isso nós oramos pedindo a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender o ensino, a mensagem da Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem compaixão, ó Deus, de nós, porque somos pecadores, impuros e carecemos permanentemente, ó Deus, do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Bem, irmãos, o capítulo anterior que nós estudamos, então, foi o capítulo 10, no livro do profeta Daniel, e conforme nós dissemos, no estudo do capítulo 10, o capítulo 10, ele é o começo do fim, ele é o primeiro capítulo do final do livro, porque a partir do 10, então, nós temos aí um grupo de capítulos que estão juntos, enquanto que os capítulos anteriores eram capítulos independentes, que tem uma narrativa que começa e termina. Aqui, a partir do 10, nós temos a introdução do assunto e então os capítulos 11 e 12 dão continuidade a esse assunto. Então o capítulo 10 é uma introdução da visão que o profeta Daniel teve. E o profeta Daniel estava então junto ao rio Tigre, esse é o contexto do capítulo 10, e ele então, depois de passar 3 semanas orando e jejuando, o profeta levantou os olhos ao céu e ele recebeu a graça de contemplar a salvação de Deus em pessoas antes da sua manifestação histórica. O profeta então contemplou com os seus olhos aquele que somente seria contemplado pessoalmente mais tarde, 500 anos depois, O próprio Messias, então, ele é contemplado pelo profeta Daniel. Apenas para resumir, e retomar aí o conteúdo do capítulo 10, já que ele faz parte, ele é o começo dessa sequência que vai até o final do capítulo 12. O capítulo 10, então, nós temos as seguintes lições. Em primeiro lugar, o capítulo 10 nos lembra que os verdadeiros inimigos da obra de Deus, são os demônios, Então, na verdade, há um grande inimigo da igreja, da obra de Deus, que é o diabo. Há um reino espiritual, há um conflito invisível, E esse conflito invisível se torna visível na nossa própria experiência. O diabo e as suas hostes são os verdadeiros inimigos da obra do Senhor, e de todas as formas possíveis, ele então usa os seus agentes para tentar obstruir o andamento da obra do Senhor. Então, essa é a primeira lição, quem são os verdadeiros inimigos da obra de Deus? Não são homens, não são ideias, enfim, tudo isso é instrumentalizado por alguém, pelo diabo, Uma segunda lição que nós temos no capítulo 10 é que nós precisamos de armas apropriadas para enfrentar esse conflito espiritual, O conflito espiritual exige primeiramente que nós recorramos à oração e a uma vida de devoção a Deus, e foi isso que Daniel fez. Apesar da idade avançada e de toda a sua experiência como profeta, Daniel jamais abriu mão exatamente disso, de devoção, de tempo de oração intensa na presença de Deus. Uma terceira lição que nós aprendemos no capítulo 10 corresponde à resposta das orações, Daniel jejuou, orou, e a resposta demorou, mas ela veio, E às vezes nós oramos e a resposta de Deus parece demorar, mas nós precisamos
ser perseverantes na oração, né? Continuar orando e aguardando o tempo certo de Deus para nos responder. Prosseguindo hoje então na exposição dessa parte final do livro do profeta Daniel, o capítulo 11 ele tem então uma narrativa que é uma narrativa bem difícil, né? Ela é uma narrativa extensa, difícil, e por isso mesmo nós vamos tentar tratar essa narrativa em duas partes. Hoje nós lemos até o verso 20 e no próximo estudo nós vamos prosseguir do verso 21 em diante. Então é melhor dividir esse texto em duas partes, porque ele é cheio de detalhes históricos, né? E nem sempre a gente consegue ter uma visão plena, porque são eventos históricos variados, né? Acontecendo em vários momentos ali, antes da vinda de Cristo, né? Ali entre os 300 anos antes da vinda de Cristo, há uma série de eventos acontecendo e que estão aqui anunciados nessa profecia. Então o verso 1 do capítulo 11, ele é a transição da exposição do capítulo 10, né? Ele diz assim: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Então o Senhor, falando aqui com o profeta Daniel, diz que quando o Império Persa assumiu o governo, foi ele, o Senhor, quem fortaleceu o anjo Miguel, né, naquela etapa daquele conflito espiritual. Então esse verso 1 está se referindo ao anjo Miguel, né? Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer. Então o Senhor se levanta para fortalecer o anjo Miguel, que estava nessa batalha espiritual, né, contra o príncipe da Pérsia, que, como nós dissemos no estudo do capítulo 10, na verdade são seres espirituais, né, malignos, né? Certo? Bom, o império da Babilônia, ele foi derrotado pelo poder de Cristo. Os medos, os persas, foram instrumento do Senhor para a queda efetiva da Babilônia. Então, a queda da Babilônia foi não um ato casual, não é? Mas porque Deus tem um plano, e o próprio Deus está agindo e conduzindo a história. A partir do verso 2, então, começa a revelação de eventos futuros. É isso que o Senhor diz a Daniel: agora eu te declararei a verdade. Em outras palavras, Daniel, agora você está fortalecido, né? E pronto para ouvir, e eu, o Senhor, vou contar para você o que é que vai acontecer nos próximos capítulos da história. Então Daniel passa a receber aqui os detalhes sobre a história antes da história, né? É muito curioso isso. O profeta, como aquele que recebe a revelação de Deus, ele prevê a história, né? Claro que ele não tem uma visão clara, plena, né, antes dos eventos, mas ele tem uma revelação que aponta para fatos futuros que depois, com o desenrolar da história, é possível perceber do que é que se tratava, né? Então, muitas vezes os profetas, eles recebem a revelação, têm visões, e eles têm uma visão limitada, né? Eles recebem e escrevem e registram a palavra de Deus, mas evidentemente que antes dos eventos ele não tem uma compreensão plena dos acontecimentos. O próprio profeta não consegue identificar personagens, fatos, datas, né? Porque isso é uma profecia sobre eventos futuros, né? Então ele consegue olhar para a história antes da história acontecer. Ainda no verso 2 ele diz assim: eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então, Daniel recebeu essa revelação no 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, né? E depois do rei Ciro, haveria 3 governantes. Daniel não sabia quem era, né? Mas a história vai mostrar quem são esses, né? E então o 4º rei depois de Ciro seria um rei com grande riqueza e poder político, que travaria uma grande guerra contra o reino da Grécia.
O quarto rei da Pérsia, então depois de Ciro, né? Ciro, depois teria mais 3, o quarto rei da Pérsia, historicamente, a gente sabe, Daniel não sabia, né? Porque ele está antes dos acontecimentos. Nós sabemos agora que é o rei Xerxes, né? da Pérsia. Quem é o rei Xerxes? O rei Xerxes é o mesmo que no livro de Esther aparece como Assuero, né? Então Xerxes e Assuero é o mesmo. Provavelmente Xerxes é o nome e talvez Assuero seja um título real, né? Então por isso que aqui nós temos Xerxes e lá em Esther ele aparece como Assuero, mas se trata do mesmo personagem, né? Heródoto, que é considerado o pai da história, porque ele é considerado o primeiro historiador, né? Ele escreveu sobre as batalhas de Xerxes, né? Tem um filme aí que ficou muito famoso algum tempo atrás, né? Que é aquele filme 300, né? Então aquele personagem lá, claro que o cinema, né? Ele faz uma ficção, né? Ele não pega a história e relata como é a história. Então a preocupação do cinema não é transmitir a história fidedignamente, né? Mas guardadas as devidas proporções, aquele rei lá que é o feito por aquele ator brasileiro, né? Não vou me lembrar o nome dele, mas ele é o Xerxes, é esse Xerxes aqui da Pérsia, né? E o Heródoto ele registrou como primeiro historiador, né, os acontecimentos envolvendo várias batalhas desse rei da Pérsia contra a Grécia, né? E uma dessas batalhas ficou conhecida na história como a batalha em Termópilas e Salamínia. Inclusive tem quadro, né, pintura, que retrata esse acontecimento. Mas a Pérsia, ela não permaneceu, né? Apesar de todo o poder da Pérsia, que se expandiu, cresceu, assim como a Babilônia, a Pérsia também foi subjugada por um outro império. E é sobre isso que tratam os versos 3 e 4. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Então depois, né, dessa ascensão e desse poder da Pérsia, um outro rei se levantará e vai subjugar a Pérsia, né? E esse rei também ficou muito poderoso e conhecido na história como Alexandre o Grande, né? O Alexandre da Macedônia. Ele foi inclusive aluno de um dos maiores filósofos da história, né? Que foi o Aristóteles. E Alexandre, então, ele elevou a Grécia a uma condição de um dos maiores impérios da antiguidade. Então, são impérios que vão se sobrepondo, né? Babilônia, Pérsia e agora a Grécia. É a Grécia que se torna a grande potência da antiguidade. E o texto prossegue: mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Então, aqui nós temos uma profecia também sobre o Alexandre, né? No seu auge, o seu reino será quebrado. O Alexandre, com apenas 32 anos de idade, né, ele morreu, né? E ele não deixou descendente, né? Ou seja, os filhos que ele teve acabaram não herdando o seu reino, né? Ele não teve herdeiro no sentido de ter um sucessor, né? E o que é que aconteceu? O reino, então, que foi construído, digamos assim, pelo Alexandre, ele foi dividido entre os seus generais, porque por isso que aqui diz que será quebrado e repartido para 4 ventos, tá? Então, 4 generais do Alexandre acabaram, né, assumindo o poder desse grande império da Grécia. Então, o reino foi dividido entre os seus generais, dando origem então a 4 outros reinos. Então o Império Grego deu origem a 4 outros reinos, ele é dividido. A partir do verso 5, o profeta Daniel passa então a registrar a revelação de Deus
contendo profecias com muitas informações sobre a história no período intertestamentário, ou seja, os eventos históricos sobre o período entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. E esse período aí corresponde então a aproximadamente 400 anos, né? Até desde ali esse final aí dos últimos profetas do Antigo Testamento até a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, que abre então, né, a nova aliança, o Novo Testamento. É claro que a gente não vai tratar aqui de todos os detalhes, porque são muitas informações, né? Mas apenas para resumir, na medida do possível, o conteúdo desses versos que vão até o verso 20, nós temos aqui primeiro. O verso 5 diz: o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Então, depois do fim do Império Grego, né, do Alexandre, dois reinos são mencionados aqui na Bíblia. São o reino do sul e o reino do norte, né? E esses dois reinos passaram a lutar então e disputar para ver quem é que dominava mais, né? Então você tem um reino do norte e do sul tentando, todo mundo querendo dominar o que sobrou, né, daquilo que tinha sido o Império Persa e depois o Império da Grécia, né? O que era o reino do sul? Basicamente o reino do sul correspondia ao Egito, né? E o reino do norte correspondia à Síria. Então é o Egito lá embaixo e a Síria lá em cima, né? O Egito era governado por uma dinastia chamada de Ptolomeus, e a Síria era governada por uma dinastia chamada de Seleucidas. Então são os Ptolomeus e os Seleucidas. Então houve momentos em que esses dois que viviam brigando, às vezes fizeram aliança, né? Eles estavam ali disputando para ver quem que dominava, quem que governava, mas houve momentos que eles fizeram aliança, é o que diz o verso 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul, lá do Egito, né, casará com o rei do norte, lá da Síria, para estabelecer a concórdia. Então o rei do sul, chamado Ptolomeu II, entregou a sua filha, chamada Berenice, para se casar com o rei do norte, chamado Antíoco I. Então nós temos aí, né, um casamento de interesses, né? Mas o restante do verso 6 diz assim: ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Ou seja, essa aliança, ela não funcionou, né? E a Berenice, o pai dela, e o Ptolomeu II, né, acabaram sendo assassinados. Por isso que o texto diz: ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá. Então a aliança é quebrada porque há aí um homicídio aí no meio dessa história. O verso 7 diz assim: mas de um renovo da linhagem dela, ou seja, filho da Berenice, com o Ptolomeu III, aliás, com o Ptolomeu II, chamado agora de Ptolomeu III, né? Então, mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Aí entre os versos 9 a 13, nós temos uma descrição aí de batalhas, né, entre os Ptolomeus e os Seleucidas, ou seja, o reino do sul e o reino do norte. Os versos seguintes até o verso 20, eles registram que o Antíoco III, ele derrotou os egípcios, né? Versos 15 e 16. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas,
os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Então, o Antíoco III, ele derrotou os egípcios. Ele firmou uma aliança com Ptolomeu V, né? E aí novamente tem aí deu-lhe uma esposa, né? Verso 17: resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Então, ele deu a sua filha por esposa, né? Ele anexou o litoral da Ásia Menor e tentou sem sucesso invadir a Grécia. Verso 18: depois se voltará para as terras do mar. A Grécia é as terras do mar, né? Do mar Egeu ali. Depois voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Por fim, ele foi derrotado, né, pelos romanos em uma batalha no ano de 190 a.C., tendo que pagar tributos e vindo a morrer pouco depois, né? Verso 19: então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E o verso 20 registra: levantar-se-á depois em lugar dele, né? O Antíoco III foi sucedido pelo Seleuco IV, que é conhecido como Filopator. E um de seus atos iniciais foi enviar um emissário para confiscar os tesouros do templo de Jerusalém. Por isso o texto diz: um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Ou seja, o Seleuco IV, ele desapareceu misteriosamente. Ele investiu contra o que ele chama aqui de a terra mais gloriosa, é Judá, né? Então ele investe contra a terra de Judá, e o texto diz que poucos dias depois será destruído, e isso sem ira nem batalha. Ou seja, né, ele misteriosamente desapareceu, em cumprimento a essa palavra. Bom, todos esses fatos históricos, eles são, como nós dissemos, muito cheios de detalhes. Então eles são muito difíceis, né, para nós assimilarmos. São muitas informações, e às vezes até para nós pode parecer que não é nem tão interessante saber todas essas informações. E de fato nós não precisamos, né, nos preocupar muito com os detalhes, né? Com os detalhes claros da história ali do Oriente Médio, dessas disputas todas no período entre o Antigo e o Novo Testamento. O que é que realmente importa para nós? O que importa para nós é notar que em cada detalhe profetizado, tudo ocorreu exatamente conforme a palavra de Deus anunciou, né? Então, aquilo que é uma profecia que ainda não está claro, a história vai demonstrando, vai ficando evidente aquilo que Deus anunciou através do profeta. Aquilo que foi escrito nas profecias no livro de Daniel, antes dos acontecimentos, é precisamente o que está escrito nos livros de história, produzidos depois dos acontecimentos, né? E aqui nós temos então o ponto importante para nós. Que lições nós aprendemos com tudo isso? Em primeiro lugar, o capítulo 11 de Daniel deve renovar e fortalecer a nossa confiança na autenticidade da Bíblia, né? A Bíblia não é apenas um livro que contém verdades ou um livro verdadeiro. A Bíblia é a própria verdade. Ela não tem fatos que parecem verdade. Ela é a verdade, conforme disse o Senhor a Daniel:
agora eu te declararei a verdade. Muitas pessoas ao nosso redor, elas não sabem em que crer, né? Estão clamando inconscientemente no seu íntimo por uma palavra segura, querem algo que reconheçam com segurança ser a verdade. Nós podemos e precisamos ter coragem de dizer a estas pessoas que confiem na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, ela é infalível e inerrante. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e esta convicção, ela é renovada e fortalecida quando lemos um capítulo tão admirável quanto o capítulo 11 do livro do profeta Daniel. Nossa segunda lição nesse capítulo, né, além de termos a nossa confiança na Bíblia reforçada, nós também, mais uma vez, temos que declarar que Deus é o Senhor da história. Como é que poderia o Senhor haver dado a Daniel uma detalhada visão do futuro, se o futuro estivesse fora do controle do Senhor, né? Tudo o que ocorre na história, ocorre porque está escrito no livro de Deus desde a eternidade. Então, nesse caso aqui no capítulo 11 de Daniel, uma parte da história, ela foi previamente revelada a Daniel para ser registrada no seu livro como testemunho da soberania e do poder eterno de Deus. Aquilo que Deus revelou a Daniel com respeito à história posterior a seus dias se cumpriu. Tudo aquilo que está revelado na Escritura com respeito ao nosso futuro como povo de Deus se cumprirá, e essa é a nossa segurança. Porque Deus é o Senhor da história, Ele é soberano, está no controle de tudo e Ele cuida do seu povo. Uma terceira lição que nós aprendemos: Deus continua sendo Deus, mesmo que para muitos Ele pareça ausente da nossa realidade. Quando nós observamos a visão histórica aqui, que o Senhor deu a Daniel, notamos que não há nenhuma menção ao ser de Deus, né? Então, por isso que parece meio pesado aqui, porque você tem várias informações antecipando a história, mas são fatos históricos, e parece que, onde é que está Deus aqui, né? Parece que não tem nenhuma menção, nenhuma referência a Deus. Então nós temos aqui uma descrição de guerras, de alianças, de casamentos, de batalhas, reis surgindo, reis desaparecendo, os homens ocupando o cenário. Então, por um momento, pode haver a impressão de que os acontecimentos são controlados pelos mais fortes e por seus exércitos em sua respectiva época, né? Deus não é mencionado em parte alguma. Aparentemente, é como se a história não tivesse qualquer relação com o agir de Deus. Mas é exatamente o Senhor quem anuncia estes acontecimentos. E isso serve para enfatizar a lição de que Deus é o Senhor da história. No período histórico aqui mencionado, nessa profecia, exércitos cruzavam a Palestina. Entre o reino do norte e o reino do sul, estava o povo de Deus ali no meio, né? O povo de Judá estava ali no meio, sofrendo as consequências dessas disputas, né? Então esses povos brigam e o povo de Deus está ali no meio, né? No meio do tiroteio, digamos assim, né? Sendo ora oprimidos por um, ora oprimidos por outros, né? Sendo desvalorizados. O povo de Deus, o povo de Judá, era o único povo no mundo que tinha a verdade sobre o Deus vivo, e apesar disso, eles não eram levados em consideração, né? Eles experimentavam perplexidade, tribulação e perseguição. Todavia, mesmo naquela época, os eventos se consumavam exatamente conforme o Salvador havia profetizado. Nada acontecia em lugar algum sem que tivesse sido previamente escrito em seu livro. Portanto, Deus é o Senhor da história,
E Deus continua sendo o Senhor da história, mesmo que para muitos Ele pareça ausente da nossa realidade. Para muitas pessoas a história prossegue, o mundo, né? Ele segue o seu caminho, né? E as pessoas não se dão conta de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e Deus tem um plano eterno, e o povo de Deus que está no meio disso tudo, né? Está sendo aí, às vezes, oprimido, mas é alvo da graça de Deus, do sustento de Deus, do cuidado de Deus. Muito bem, então aqui nós chegamos ao fim da primeira metade desse capítulo 11 do livro do profeta Daniel. Deus é o Senhor da história. Deus assim nos abençoe, que nos fortaleça nessa confiança sempre e a cada dia. Amém.